Ela é gráfica, ela estava naquele começo de pré-impressão DTP, depois ela teve no meio das tecnologias, no meio da revolução, aquela onda de tecnologia, ela surfou, depois ela foi para a área comercial e ela foi para identificação, que é um outro mundo que a gente vai descobrir daqui a pouco. Me ajudem a receber Alessandra Parisi. Obrigada pelo convite, é um prazer. A gente que agradece, obrigado por ter aceitado estar aqui conosco. Antes de começar, nós precisamos falar da TV Abigraf Printcast, que tem a parceria da Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf, Abconv e Abtec. E os nossos queridos patrocinadores, não, já que temos os queridinhos, os nossos patrocinadores são queridos, né? A Cor e Processo do meu amigo Robson, a Semic Tintas Gráficas, a Eurostar Duplicop, a Opção Offset, a Croma Microcapsulado e a Top Coat Soluções em Vernizes. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto e com isso a gente consegue levar cada vez mais conteúdo para a nossa comunidade. E você que está nos assistindo, não esqueça de compartilhar, curtir, comentar para que o YouTube perceba cada vez mais a relevância do nosso conteúdo e consiga distribuir para mais e mais pessoas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, conhecer um pouquinho a nossa convidada. Por favor, dê um overview aí pra nós de como você entrou na área gráfica, se é senaizeira, como é que começou até chegar aos dias Pois atuais. é, eu brinquei outro dia que meu sangue é magenta. Boa. Boa. Eu sou muito feliz, tenho bastante orgulho da estrada que eu trilhei quando houve a decisão há muitos anos atrás de frequentar o Senai. Então, eu estudei no mesmo colégio durante minha vida toda, um colégio particular no bairro do Pari. E quando eu iniciei, na época a gente chamava de colegial, que hoje é ensino médio, por alguma razão me despertou uma vontade de fazer um colégio técnico. E eu lembro que naquele momento eu me inscrevi em duas instituições. Eu me inscrevi na Escola Técnica Federal de São Paulo, que era do lado da minha casa, Sim. me inscrevi em telecomunicações e me inscrevi no Senai de Artes Gráficas, que relativamente era próximo o bairro, na Bresser, e me inscrevi em artes gráficas que, confesso a vocês, naquela época eu não sabia muito do que se tratava. E o máximo que eu tinha ouvido falar do Senai é porque tinha uma vizinha que muitos anos trabalhou na sede, inclusive se aposentou pela sede, e me despertou esse interesse. E eu fiz essas duas inscrições, não passei na Escola Técnica Federal de São Paulo em Telecomunicações e passei em 1991. Pode falar o ano aqui? Faz tempo. No colégio técnico, que naquela época era período integral. Acho que foi uma grande experiência, assim, uma grande mudança em 1991 na minha vida, né, na vida de alguém que está começando a entender o mundo. E fiz Senai de Artes Gráficas, foram 4 anos de período integral. E também fazia cursos noturnos, me envolvi realmente com o dia a dia do Senai e com as pessoas que vinham de fora também naquela época, com suas experiências. E posso dizer que eu fui formada ali dentro pela escola e eu escolhi como curso de especialização processamento da imagem. Naquela época a gente chamava dessa maneira, e foi essa experiência. Aí me formei e fui direto para trabalhar com tecnologia, com os representantes na época da tecnologia de equipamentos para impressão naquela época. Eu acho que esse teu comentário que você entrou na artes gráficas, você entendeu que era, acho que é da maioria. Acho. Acho que quando tem indicação de pai, família, eu fui assim também, né? Um amigo meu da escola, na época, me apresentou cartãozinho de tipografia. Até então não sabia o que era. Falou, vai abrir um curso de offset, só o que é? Daí ele mostrou o cartão de tipografia. Ah, tô fazendo nada, eu vou lá também. Então, eu acho que muitas pessoas, né? Eu me identifico com o que você falou, porque assim. Sim. Mas que bom, né? Porque a trajetória passou, você olha pra trás e fala, pô, Eu acho que tomei a decisão certa. a profissionalização, que a bagagem, o ensinamento, eu acho que
naquela época a gente ter realmente o período integral, o ensino médio ligado às oficinas também. A gente vivenciou aquilo de uma maneira muito latente, e eu acho que todo mundo, né, que é formado em alguns Senais sente isso também, sobre essa profissionalização desde cedo aí dentro da gente, né? E como o sistema Senai, como o sistema S foi habilitador para o meu mundo depois enquanto profissional, né? Eu acho que essa passagem enquanto estágio também, né? Você deixa de ser aluno e passa a ser um estagiário com o sistema também te apoiando nesse sentido. Eu posso dizer que eu fui aluna de Fernando Pini. Honra, hein? Que fera. Honra. Posso dizer que foi a última turma aluna de Fernando Pini, e ele foi meu coordenador de estágio. Então, todo o meu início da minha vida profissional teve todo esse pessoal em volta, e bastante orgulho. Bastante orgulho olhar Legal. tudo isso. Que legal. Sim. Alessandra, você estava falando em off, você teve envolvida com a chegada de sistemas para impressão do que era o mais moderno, que era a crista da onda, que eram os Cytex. Depois você se envolveu com a chegada de Índigo e você migrou entre as empresas. Deve ter sido o maior desafio, talvez, porque você estava você estava envolvido em tecnologias, lançamentos eram absolutamente disruptivos, e você era uma menina que estava recém-formada. Sim. E aí, essa dificuldade? Assim, Teve, não teve? Todo mundo foi abrindo porta? Teve, acho que abrir porta, a indústria gráfica é bastante unida nesse sentido, então eu me sentia parte dela desde sempre, e quando tinha dúvidas, voltava para o nosso núcleo, Senai Teobaldo de Nigres, para trocar algumas figurinhas nesse sentido. Então, sim, eu comecei minha carreira profissional enquanto estagiária na Duprado Editores, que era uma das empresas na época que tinha representação da Cytex, né, tecnologia de ponta para o segmento de pré-impressão. E minha função, na verdade, era dentro do showroom, né, onde a gente mostrava para a indústria gráfica as novas tecnologias, explicar como que funcionava, né, o scanner, um CTP, enfim, os conceitos de scanner plano, scanner rotativo, e ajudar todo o pessoal comercial quando vendia. Então também dava treinamento para os clientes. Naquela época a gente tinha uma escolinha que dava aula de Macintosh, exato, e foi em 1995 quando a Duprado trouxe a primeira Índigo para o Brasil. Então pude acompanhar, enquanto aluna recém-formada e profissional recém-iniciada, a montagem de uma Índigo, né, vindo de Israel, com seus engenheiros, entendendo um pouco, né, do processo de impressão offset digital, muito diferente daquilo que a gente, na minha época, né, de Senai, ter acesso na prática a toda essa tecnologia. E o quanto a parte técnica, obviamente, que eu aprendi convencionalmente na Escola Senai ajudou, né, também nesse processo de acesso ao digital. E posso dizer que esse contato com a tecnologia, tendo a formação técnica, me levou à minha primeira experiência internacional, que eu gosto de contar, que foi, eu acredito que aos 19, 20 anos. Que eu digo, hoje a gente olha, né, para um jovem, eu tenho uma filha que vai fazer 21, eu falo, nossa, que coisa, né? Uma empresa decidir mandar uma pessoa dessa idade para um evento internacional, para participar, né? Para levar os clientes brasileiros também. Então, eu posso dizer que toda essa formação e esse contato com essa tecnologia e com os profissionais de fora foi minha primeira experiência internacional, que forma quem eu sou até hoje. Assim, todos esses contatos globais que hoje estão presentes no meu dia a dia, eu posso afirmar 100% que a Escola de Artes Gráficas e o início da minha carreira profissional também foi um habilitador aí para esse contato do que tá por vir, né? Do que é disruptivo, da inovação. E na época, pensa, em 1995, falar sobre impressão digital, né? Que hoje já está mais difundida, mas naquela época o quanto era inovação, o quanto era difícil, mas foi bem bacana essa experiência. Naquela época, a pessoa digital, a pessoa devia falar impressora caseira, alguma coisa assim.
Tinham várias dificuldades, até dificuldade de acesso aos consumíveis na época, né? Porque uma impressora offset digital também tinha lá a sua tinta, que não é bem uma tinta, talvez um polímero é o nome certo, as suas chapas, enfim, tinha todo um processo de como trazer esses suprimentos para o Brasil, de como obter melhor benefício de impressão com aqueles tipos de consumíveis e tecnologia. Então, tudo era um aprendizado, né? Então, tudo a gente tinha que aprender com o que estava acontecendo fora do Brasil, para poder explicar para as gráficas aqui, e também dizer para as gráficas que ter um equipamento desse não significava necessariamente você abandonar toda a parte convencional da sua planta gráfica, fosse ela plana ou rotativa, flexo, que na verdade era um complemento, era um a mais que você poderia fazer, né? Que eu acho que é um desafio para todo mundo, até nos dias atuais, né? Como é que a gente diversifica o que a gente está fazendo, como é que a gente olha para a tecnologia e a gente vai também colocando o pé nela, aprendendo com ela para poder também trazer rentabilidade para o negócio. Então, eu posso dizer que desde aquele momento zero até hoje, se eu for olhar, tudo que eu fiz e aprendi lá contribui para quem eu sou hoje. Então, naquela época, pessoal de tecnologia, a tecnologia mudava muito de mão, eu posso dizer assim, pelo menos a minha análise hoje falando. Então, a Cytex e a Índigo foram do Prado Editores, depois acredito que elas tenham ido para a SRS, que era uma outra grande empresa aí que fornecia equipamentos para a área gráfica. Então, eu ia junto, muitas vezes essa migração de trabalho, profissionalmente falando, acabou acontecendo porque eu acompanhava aí para onde as marcas estavam migrando suas representações. E sempre foi na parte técnica também, fui da IBF, Indústria Brasileira de Filmes, que também tinha um outro portfólio de produtos, mas também tinha tecnologia. Também fui Digigraph, que também pegou a representação aí da Índigo, né? Em 2000, na verdade, a HP acho que comprou a Índigo e virou HP Índigo Press. E aí dividiu um pouco, a tecnologia plana foi para um distribuidor e a rotativa foi para o outro, depois juntou, foi para Gutenberg, enfim, hoje. E foi andando. E eu acho que foi em algum momento que eu fui convidada para fazer parte do time comercial, né, dessas tecnologias. Então, acho que também foi essas experiências todas, né, que me trouxeram entendimento do setor, um pouco de bagagem, e acabei migrando da parte técnica para a área comercial. Já era um pré-comercial, né? Porque você guiava no showroom. Sim, sim. De alguma maneira a gente tem, quando está apresentando, aprender bastante com os diversos papéis ali que a gente tem interesse, né? Obviamente na venda, que o cliente faça a aquisição daquele produto, que compre, que entenda o benefício. Então, de alguma maneira, a migração da área técnica para a área comercial, posso dizer hoje, ainda hoje, sou técnico comercial, acho que não tem como você não vender se você realmente não entender um pouco e comprar, entender o setor. Mas tudo isso eu falo que, com certeza, onde eu estou hoje, faz uma boa parte da história de todas essas empresas acabou me formando. E também, depois eu também trabalhei como gerente de uma indústria gráfica, aí sim, do outro lado da mesa, né? Do outro lado da mesa enquanto cliente, e também foi uma excelente experiência mais chão de fábrica, no sentido de que eu liderava uma equipe, né, de venda de rótulos e etiquetas adesivas. Eu acho que foi aí um pouco quando a parte da automação comercial passou a integrar a parte da tecnologia e de todos aqueles equipamentos que eu tinha conhecimento, porque quando a gente produz uma embalagem, um rótulo, uma etiqueta adesiva, a gente tem que dar conta, na verdade, que tecnicamente aquela impressão esteja boa e que todos os elementos gráficos, inclusive o código de barras, também esteja correto e também esteja dando leitura para o processo produtivo, né? E naquela época também a gente recebia muitas demandas, né,
manuais, né, das indústrias, dos varejos, explicando como é que aquelas embalagens tinham que ser impressas. Então, acho que de alguma maneira foi quando o mundo de automação comercial se fundiu aí com a indústria gráfica. Então, eu posso dizer hoje que eu tenho um pé nesses dois setores, já tem alguns anos, assim, de como esses dois mundos se unem, né? O da impressão, o da identificação e da codificação. Que momento que foi que você migrou? Surgiu oportunidade? Alguém veio te buscar? Boa pergunta. As perguntas são sempre pertinentes. Um pouco de história, né? Eu acho que em 2016 foi quando abriu uma vaga para trabalhar diretamente na HP. E aí me despertou o interesse de, nossa, agora eu acho que não, desculpa, 2006. Eu quero migrar e quero trabalhar com o fabricante, porque durante minha carreira profissional eu tinha mudado algumas vezes de empresa querendo ter ficado na mesma naquela época, sabe? Então, como a representação mudava, eu tinha que mudar. Então, quando abriu a vaga na HP, eu falei, agora é minha vez, eu quero trabalhar com o fabricante da máquina que eu mais tenho trabalhado, que era a HP Indigo Press. Então, na época, não podia, a HP não aceitava que você se inscrevesse numa vaga sendo funcionário de algum representante. Então, tive que fazer essa também escolha. Conversei com algumas pessoas e decidi sair da onde eu estava, do representante que eu estava na época, para poder concorrer a essa vaga, que nunca abriu. Naquela época, não abriu, a vaga não aconteceu. Eu não fui contratada e nem ninguém naquela época. Caramba! E, ao mesmo tempo, recebi um convite para trabalhar num fabricante de automação comercial. Então, quando a gente fala em automação comercial, você precisa de software, você precisa de hardware, né? Você precisa saber ler as informações de produtos. E eu fui convidada para trabalhar, e o que despertou o interesse desse fabricante de hardware de automação comercial é porque quando ele olhava meu currículo, ele via uma formação gráfica, uma formação em sistemas de impressão. Então, como ele vendia impressora para automação comercial, foi esse o ponto de atração na época. E foi assim que eu migrei da indústria gráfica e fui para automação comercial. E, de novo, com os dois mundos sempre muito, muito perto, assim, as iniciativas muito perto uma da outra. E hoje tu é executivo responsável pelo impulsionamento e a adoção das melhores práticas de utilização dos padrões mundiais GS1. Sim, o que vem a ser esse exato. GS1? Quando a gente fala de automação, quando a gente fala de automação comercial, sobre o uso dela, eu posso dizer que a gente não tem como falar sobre isso e não falar da GS1. E a GS1 é uma organização mundial sem fins lucrativos, ela está presente em 150 países. E ela é responsável, é uma entidade técnica, e ela é responsável por padrões de identificação, captura e compartilhamento de dados. Aí, quando a gente olha isso, tá bom, mas traduz o que é isso pra gente, né? Eu também não sabia, enquanto eu era aluna da Escola Senai Teobaldo de Nigres, eu também não sabia, enquanto profissional de automação comercial, que fui há muitos anos, e eu entrei na GS1 há 9 anos, e foi somente lá que eu tive o conhecimento que existe uma organização no mundo que cria e administra um dos padrões que são lidos mais de 10 milhões de vezes por dia, que é o código de barras. Então, muita gente chama de código EAN, tem quem chame de GTIM, né, que é o número global do item comercial. Eu posso dizer que nenhum dos dois, pode ser os dois. Durante muito tempo ele foi conhecido como código EAN. O EAN é o desenho gráfico das barras lineares e o GTIM é a numeração que fica embaixo do código de barras, né? Então, quando você fala de uma embalagem impressa, você está falando de um código, de uma identificação de um produto, você está falando de um código EAN. E ele é lido 10 bilhões de vezes por dia no mundo todo. E aquela numeração é administrada mundialmente pela GS1. Só uma curiosidade, aquela numeração tem uma sequência lógica ali? Ela tem, na verdade, para ser considerado um GTIM, né, que é aquela numeração, ele tem necessariamente que ter tamanho 8, 12, 13 ou 14. Ele tem que ter
os 3 primeiros números são os prefixos de alguma GS1 no mundo. Então, 789 e 790 é o prefixo Brasil. Isso significa que é onde aquele produto teve a sua identificação realizada. Tá? Não tem a ver onde ele foi fabricado, tem a ver aonde aquele dono de marca registrou a numeração. Tá? Então, você pode ter um produto identificado aqui no Brasil, mas que está sendo comercializado só na Bélgica, né? Então, isso é só uma decisão do dono da marca de onde ele quis registrar. Então, os 3 primeiros números dizem respeito a sempre de qual foi a GS1 no mundo que registrou aquela numeração, tá? Então, é um sistema global, o prefixo, né, de tabelas, a tabela de prefixos da GS1 está aberta na internet, né? Só dar uma pesquisada, prefixo GS1 no mundo, você vai ver que esses 3 primeiros diz qual o país que aquilo foi identificado. E o resto da numeração é uma numeração que diz respeito ao número do produto. Então, no passado era o número da empresa e o número do produto. Hoje em dia é unificado. Então, os 3 primeiros são os prefixos da GS1 no mundo e o resto da numeração identifica de que produto a gente está... que está identificado e o dígito verificador. Então, sim, tem todo um significado por trás. E aí você tem, então, como eu disse, o jetim do produto, que pode ser um jetim 13, um EAN 13, você tem o número da caixa, que muita gente no mercado chama de TF14. Quando você vê uma caixa de papelão craft, que ela tá lá, ela tem um frame bem bold, assim, em volta da numeração. Então, aquele jetim tem tamanho 14 e ele identifica uma caixa, e tem toda uma parte técnica, dependendo do tipo de produto que você vai identificar, ele leva uma formação de número diferente do outro. E é isso que também a GS1 ensina para as empresas, para as gráficas, para as agências de design, no mundo todo. Todo produto tem que ter código de barras? É obrigação? É obrigatório? O código de barras linear, ele tem 51 anos. Né? E a gente pode dizer que, graças a ele, foi possível o uso de automação comercial. E ele nasceu de uma convenção, de um combinado entre os diversos elos da cadeia de consumo, tá? Então, quando você vai pegar um pouco lá da história, ele foi normatizado, né, tecnicamente, como que tem que ser a formação, e ele foi convencionado, adotado, foi um acordo entre donos de marca, varejos, provedores de solução, né? A cadeia de consumo chegou a um acordo de que seria melhor para você transacionar produto de uma maneira mais clara, com maior chance de gestão, de transparência, de interoperabilidade, usar esse código da GS1. Então, resumindo, a gente não tem força de lei, né? A gente orienta e estimula para que a identificação do produto seja utilizada com o código GTIM. Mas, normalmente, são os elos da cadeia de consumo que pedem. Então, quando sua mãe resolveu fazer um bolo para vender, normalmente ela começa a vender em pequenas varejos do bairro, até que um grande dia ela consegue fazer um acordo comercial, de repente, para vender num outro local, e esse local acaba pedindo para ela, cadê o código de barras? E esse local pede porque a identificação do produto é importante para poder que esse sistema entre para dentro do varejo, faça parte do inventário, faça parte do estoque, você consiga controlar melhor as questões de segurança daquele produto. Então, a GS1 não tem o poder de lei, mas tem que sempre verificar se em algum país exige que aquele produto tenha um GTIM. Então, um exemplo é o setor da saúde no Brasil, você é obrigado a ter um GTIM da GS1. Convencionou-se que você precisa ter, então você precisa ter. O setor de cigarros, você tem a Receita Federal que obriga que você tenha um produto identificado com GTIM. Então, eu não sei de todas as leis que possam existir no mundo, mas a gente sempre pede para observar. Tem alguma lei que pede? Não, não tem. Então, ela é facultativo. Mas mesmo sendo facultativo, ele é amplamente acordado entre os elos da cadeia de consumo, né? Não é a GS1 que exige, é o próprio mercado que reconhece o benefício do uso.
Sim, isso você não consegue conectar sistemas e saber, ter rastreabilidade, saber onde que ele está, para onde vai, de onde veio, Sim. o quanto que está transacionado, o quanto que não está, inventário, tudo isso daí, né? Todos os controles que são feitos, né? E cada dia mais as informações são importantes, né? Tanto para os parceiros de negócio, quanto para a gente enquanto consumidor. Então, hoje, quando você compra um produto, você quer saber a origem dele, quer saber do que ele é feito, quer saber por onde ele caminhou, quer saber, no caso de uma denúncia, em caso de contaminação e recall, se o lote que você está consumindo é aquele lote que deu problema. Então, cada dia mais esse código, que tem 51 anos de idade, e mesmo com a gente falando de inteligência artificial, com reconhecimento de imagem, com todas as tecnologias que você puder imaginar daqui para frente, a identificação da numeração daquele produto sistemicamente é o que traz a gente mais gestão, segurança de consumo, combate à fraude, à pirataria, a produtos de origem de descaminho, né? Como é que você faz para ter certeza que aquele produto que você tem na mão é realmente um produto autêntico? Então, ele é um habilitador para várias dores da cadeia de consumo, né? Ele torna a cadeia de consumo mais eficiente, tanto para quem transaciona, quanto para você que precisa comprar o produto. Até para quem precisa comprar, consumidor, é uma pergunta que quem quer aprender. A principal importância é no momento de recall, para saber se aquele lote é um lote comprado ou tem algum outro tipo de dado ali que o consumidor possa ver Acho que é importante essa pergunta também, porque a gente acabou não falando disso em off, mas hoje, nos últimos 3 anos, a gente vem falando da revolução do código de barras, né? Então, esse código linear que você conhece, compra lá na farmácia do supermercado, que tem 51 anos, ele é super importante, mas ele está sendo atualizado. Então, nos últimos 3 anos, todas as indústrias, as marcas, todos os provedores de solução de automação comercial, software house, provedores de hardware, todos os varejos, têm que aprender a utilizar e incluir o código bidimensional nas embalagens. Então, vamos falar que é como se fosse um QR Code padronizado ao lado do código linear. Quem está ouvindo já deve ter visto aí nas embalagens esse código bidimensional circulando no mundo todo. Os dois códigos. No mundo todo isso está acontecendo. E por que esse código bidimensional ele passa a ser utilizado? Por uma necessidade de que você hoje quer saber mais informação de produto. Então, só o linear, ele tem lá uma capacidade de 13 dígitos dentro dele, né? Que é a numeração 13. Quando você vai para o bidimensional, ele pode, acredito que 17 mil informações podem ser inseridas dentro dele. Então, isso vai ajudar você a ter um produto na mão e conseguir com o seu celular a checar a origem de rastreabilidade, a checar que lote é aquele, a checar que data de validade é aquela, a checar também informações a respeito do produto em caso de recall ou uma receita, enfim. E esse código vai ser lido pelo ponto de venda do varejo, tá? Então, existe uma diferença muito grande de código QR Code e de código QR Code padronizado. Então, o padronizado, ele tem uma maneira de você colocar informações dentro dele para que ele possa ser lido pelo ponto de venda do varejo. Tá? E essa é uma ação que as marcas e os varejos no mundo todo já estão fazendo e que está diretamente ligada à indústria gráfica, tá? Então, essa gráfica que há 51 anos está acostumada a imprimir código linear, a fazer reserva em volta do código, não passar verniz ou fazer o teste de leitura para ver se ele está lendo, essa gráfica também agora tem a oportunidade de entender e aprender como esse código bidimensional padronizado vai conviver com esse linear, tá? Então, a gente já está numa iniciativa de ensinar as agências de design de embalagem a como colocar as informações de produto dentro desse código. Não é para retirar o linear e a gente nem pode. Por que a gente não pode? Porque existe uma atualização de parque tecnológico necessário, existe os leitores de imagem
do PDV do varejo que precisam estar habilitados, existem a software house que precisa ler quando passa no PDV o que é lote, o que é data de validade, o que eu, né, o que é número de série, o que é o código do produto. Então, é uma transformação que está acontecendo aos poucos, mas aproveitando esse espaço, é uma orientação para toda agência de desenvolvimento de embalagem e para toda gráfica que identifica produto, saber codificar corretamente nesse bidimensional. E a GS1, ela fica à disposição. Então, o papel da GS1 no mundo, assim como há 51 anos atrás, onde a gente teve que ensinar o mercado a utilizar todos os diferentes códigos e para que eles servem, como eles têm que ser usados, identificados, codificados e impressos, a gente está exatamente nessa mesma revolução de 51 anos atrás. Só que agora é mais suave, porque né, você tem o linear que ainda funciona, mas a gente precisa dessa atualização nas embalagens. Se for essa reserva do verniz é pro leitura do BIP não prejudicar, é isso? Porque eu enquanto gráfica, eu não sei vocês, mas eu enquanto gráfica, quando estou na fila do caixa do supermercado e vejo que uma embalagem não consegue ser lida pelos leitores, eu enquanto gráfica e hoje, enquanto profissional que entende de sistemas de identificação de produto, a gente percebe que tem vários erros ali envolvidos, né? Então, ou o cara colocou sem magenta, amarelo, preto, mais 3 cores dentro daquele código, ou ele, na verdade, não fez a área de reserva de espaço de silêncio necessário, não trabalhou com a questão do espaço de silêncio. Não sei se é o termo técnico, mas com a área de reserva, né? Porque você, para ler um código de barras linear, você precisa ter o contraste de cor, né? O preto e o branco. A barra tem que ser preta, gente. É um incômodo, né? A barra tem que ser preta. Por que tem que ser preta? Coloca verniz, você perde o contraste. Por que tem que ser preto? Os scanners não conseguem identificar outras Na verdade, cores? assim, quando a gente faz uma arte e quando a gente imprime um rótulo, etiqueta, uma embalagem, a gente tem que pensar em todos os tipos de locais que essa embalagem vai transacionar, né? Muitas vezes você tem dentro de um varejo um leitor mais moderno, automatizado, que independente do que vier, ele vai conseguir ler. Mas a gente tem parque tecnológico que muitas vezes não está tão avançado assim. Então, variação de distorção, variação de tamanho, falta do contraste faz a diferença, né? Então, existe, não é para trabalhar, como fala, degradê no código de barras, é uma piada interna. Nem desenhos de passarinho dentro do código de barras. Então, e para falar a verdade, a gente fica super à disposição, inclusive, até para distribuir manuais sobre isso, porque até o local onde você coloca o código de barras na embalagem, ele é pensado para quem? Para quem vai passar o produto no caixa, né? Então, para que a operadora do caixa não tenha que ficar... Mas tem uma questão ergonômica, então. Porque assim, você atrasa o processo, você faz fila no ponto de venda do varejo por conta de uma embalagem que tem o código de barras não impresso corretamente. Então, e sem contar que quando ela não consegue dar leitura mesmo, o que ela faz? Ela digita. Quando ela digita... Não, ela bufa. Quando ela digita, o que pode acontecer? Tá errado. Errou. Dá baixa no estoque do produto errado. Então, era para dar baixa no de manga, sem querer, errou o número e deu baixa no arroz. Então, assim, o que a gente faz no mundo é muito importante, porque ele reflete em tudo que você puder imaginar quando você tem um produto na mão. E a gráfica é parte total desse processo, tanto a agência, né, de desenvolvimento de layout, pessoal também que tem às vezes uma pré-impressão, um departamento de criação dentro da gráfica, ou quem faz todo um preparo para os diversos tipos de sistemas de impressão, se vai sair se vai gerar um clichê ou se vai gerar uma chapa, enfim. Toda essa tecnicidade que tem, a gente também pode fazer melhor quando a gente olha na questão código de barras. E não só para o linear, mas sobre essa questão do bidimensional. Acho que é uma oportunidade das gráficas entenderem como trabalhar com esse código também. Não, apesar da reserva, não deixe de usar vernizes, tá? Quem compara, compra. Não, e assim, ó, eu até tô...
que mandar um boleto, ô, Debinha, boleto lá para final. Não, e eu posso aqui estar sendo injusta, porque afinal de contas, dentro do processo produtivo da gráfica, eu não estou há anos. Então, assim, com certeza, atualizações do que pode ser usado, o que não pode, para dar leitura, não é onde está a minha maior expertise hoje. Mas eu tenho certeza que, enquanto consumidor, ou se você não reparou, mas a partir de hoje você vai passar a reparar quantas vezes um produto que é impresso por uma gráfica não consegue ser lido no ponto de venda. Alguma coisa tão... É um motivo de aborrecimento, né? Você comentou da importância de toda a cadeia, de inventário, estoque, do varejo ali, a pessoa está recebendo e está bipando aquela caixa, sabendo que está recebendo, já alimenta automaticamente, enfim. Tem muito problema nessa etapa, sei lá, uma caixa para aproveitar ali tem 10 códigos, um exemplo. Exato. Existem esse tipo de problemas? Tem. Ou outros aí que você possa falar? É um dos trabalhos, né, que a gente faz enquanto GS1, é alavancar projetos no varejo, no marketplace, na indústria da moda, de alimentos. A gente visita, né, os nossos associados para que a gente possa verificar quais dores a gente pode ajudar a resolver. Essas dores estão ligadas a questões de como eu posso ser mais sustentável, como eu posso ter menos perda, porque perda também dinheiro, como eu posso ser mais ágil, como eu posso ter melhor controle de rastreabilidade, segurança de consumo, tudo que você puder imaginar. Em mais de 40 setores de economia, a gente pode apoiar o setor a ser melhor regulado. E quando a gente está dentro de um CD, por exemplo, de um varejo, a gente vê que as caixas que o varejo recebe para poder ter os produtos para expor na gôndola, muitas vezes estão com excessos de códigos, excessos de identificação impresso nela, né? Então, uma orientação que a gente faz é cada caixa, ela tem que ter uma única identificação, que se você está vendendo um suco, você tem a caixa do suco de uva, a caixa do suco de laranja, a caixa do suco de maçã. Essa variação da numeração tem que ser respeitada. Então, você não pode ter uma caixa com 5 códigos, porque ao fazer isso, a gente está acarretando um problema para esse varejo, que ao ler essa caixa, pode estar dando entrada num sabor errado de suco, né? Claro que eles têm os sistemas de controle, eles vão abrir a caixa para saber se realmente eu bipei o de uva e é o de uva. E nesse momento de inspeção manual, de auditoria, eles pegam os erros e já sabem como corrigir. Mas isso é um atraso para a cadeia de consumo, né? Um atraso de gestão, você erra, você decepciona o cliente que quer comprar um sabor e você compra outro. Então, é uma série de dor provocada. Então, já sabe, quem imprime caixa da indústria gráfica, acho que é uma oportunidade, não sabe como fazer, liga para a GS1, a gente orienta como que essa caixa tem que ser identificada de maneira única e inequívoca para fazer sentido para todo mundo que transaciona ela. Você falou um pouco antes, Alessandra, de um guia, né? Uhum. Depois, Robert, a gente vai pedir para o Vitor, a gente vai colocar na descrição, se puder permitir esse link, a gente na descrição do vídeo a gente coloca o link para quem tiver interesse, vai lá, clica, baixa, pega as informações para facilitar, porque tem suponho, tá? Que tenha muitas gráficas, muitas empresas de impressão que estão atendendo clientes que estão crescendo, que vão acabar precisando de algum nível de automação e o cara não sabe o que faz. A gente recebe o arquivo ali com um monte de código, tá tudo certo, imprime. Mas quando por exemplo, na caixa de papelão, eu acho porco aquilo. Uma caixa de papelão com um monte de códigos e alguém vai lá e faz um xizinho. Isso que eu ia perguntar, faz o xizinho, o código correto, é para bipar. Mas é o que ele falou, é o que a gente está falando, faz o X, tá bom. Mas o operador que está recepcionando aquela caixa, ele pode sem querer dar o bip no X errado. E é tão sensível. Né? Mas ou não, ele vai lá e corrige, mas estou dizendo, isso causa um impacto, isso causa um ruído, né? Na cadeia. Nas caixas de papelão, tem que ser impressa? Pode ser uma Não, pode ser etiquetado também, pode. Mas tem a formação correta de como o número é correto. Mas o grande erro da caixa de papelão são 500 códigos nela. Então, é a mesma coisa, a gente chama de identificação de caixa e identificação de item quando é produto. Então, se eu identifiquei o suco de maçã com um código, eu tenho que identificar a caixa do suco de maçã com um único código também, né? Então, a gente apoia
A gente ensina as empresas a a gente chama isso de codificar, tá? Como codificar corretamente a impressão na caixa ou no pallet. E a gente está falando só de um código simples, mas tem códigos que são usados para logística, que é por exemplo, o GS1 128 e o GS1 Data Matrix. O GS1 128 é um linear maior do que você está acostumado a ver, que circula na logística e ele carrega informações adicionais, e também a gente ajuda as empresas a como parametrizar as informações de uma maneira correta dentro desses códigos, tá? Essa é a nossa função. E acho também um ponto de atenção que eu já vi, que a gráfica não pode ter o JETIM, o código dela para o produto do cliente dela, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está desenvolvendo um produto, você vai passar cerveja artesanal. Você pensou toda na sua receita que você está fazendo, é seu hobby, você pensou na embalagem, você pensou no rótulo, você está dando um jeito de produzir, de patentear, talvez, ou de criar toda uma comunicação, e aí você chega com todo aquele seu pacote de trabalho para a gráfica imprimir. Às vezes a gráfica olha aquele produto e fala, Robert, mas ele não tem código de barras, né? Porque a gráfica está acostumada a imprimir embalagem e ela sabe que a maioria das embalagens tem... Talvez ela te pergunte, Robert, cadê seu código de barras? Então tem um ponto de atenção aí que é: código de barras não pode ser inventado, não deve, na verdade, ser inventado. A orientação correta é que, se essa cerveja do Robert precisa de uma identificação única e inequívoca para ele poder vender, tanto no varejo físico quanto no varejo online, é importante a orientação que o Robert procure a GS1 para que a GS1 possa atribuir uma numeração única para ele, tá? Porque esse é um ponto de erro que acontece bastante. O processo de filiação, ele demora talvez uns 5 dias, porque tem todo um processo de envio de documentação para a GS1, a gente gera um contrato, esse contrato é assinado, tem pagamento de um boleto de taxa de filiação e depois pagamento de anuidade, tá? Lembrando que no Brasil a GS1 tem 60 mil associados. Quem são esses associados? Em sua maioria das vezes, são os donos de marca, de produto, mas também pode ser o varejo, pode ser quem queira consumir os dados da GS1, que a gente tem uma base de dados global de informação de produto que está batendo 600 milhões de produtos. Pode ser um provedor de solução, pode ser uma gráfica que quer ser associada à GS1. Então, hoje a gente tem 60 mil empresas associadas. Importante, os códigos de barras não são das empresas. Os códigos de barras são da GS1. A empresa paga para usar. Exato. A gente licencia essas numerações enquanto você permanecer associado à GS1. Nossa, de vez em quando eu tenho clientes que usam Pitstop Pro, que a gente Pitstop Pro, que a gente revende, e o cara pergunta: o Pit não gera um código de barra? Cara, não é possível, porque pela lógica, tecnicamente, isso tem que identificar um monte de coisa. Como é que ele vai te gerar um número aleatório? Mas eu não sabia. Agora eu sei que tem a GS1 para procurar. Então, assim, se você quiser gerar um código aleatório, você vai gerar um código aleatório. Só que a grande questão de não te explicar a diferença dos códigos é poder te induzir ao erro, né? Então, veja que você preparou, tenho certeza, com todo afinco esse seu hobby, essa sua cerveja artesanal, a sua embalagem, como você vai anunciar, vender, precificar, e quando você bate no primeiro varejo, ele vai ler o seu código e fala: Robert, e aí ele vai dizer assim, ó, você precisa identificar o seu produto com um código global que faça sentido, né, para todos os elos da cadeia de consumo. Esse seu código proprietário, ele acaba causando um transtorno para a cadeia produtiva. Então, muitas vezes, não é a GS1, tá? Muitas vezes os parceiros de negócio vão dizer: Robert, eu preciso que você reimprima, porque com um código de barras. E aí você ou vai colar uma etiqueta, mas aí você vai ter que sair correndo atrás, e aí é um transtorno para você. Então, assim, é uma oportunidade desde o momento zero entendimento. Se o produto precisa ser identificado
única e inequivocamente, para poder ser comercializado globalmente, tanto no varejo físico quanto no online, o caminho correto é procurar a GS1 para buscar essa associação, para que a gente possa atribuir uma numeração, tá? Não é força de lei, mas é uma boa prática que já está estabelecida em 150 países. Então, Fazer direito. e o papel, eu entendo que o papel das agências e da gráfica ele seja bastante importante nesse sentido também. Nesse sentido, o mercado brasileiro é um mercado em desenvolvimento? Ou está já bem avançado? Não, a gente tem 60 mil associados. Se a gente pensar em ranking mundial, eu te falei que a gente tem 150 países, a GS1 Brasil é a quinta maior GS1 no mundo. Show. Entendeu? Então, assim, não, a gente foi um early adopter, posso dizer assim, né? A gente aderiu rapidamente quando veio o advento. O primeiro código de barras foi lido em 1974 nos Estados Unidos, que é de um chiclete que é super... se você jogar também na rede social, nos sistemas de busca, você vai achar. E desde então, ele não parou mais de ser utilizado, porque ele resolve compra, venda, troca, devolução, identificação, rastreabilidade, segurança de consumidor. E agora o bidimensional. Então, todo mundo que está ouvindo vai criar uma embalagem nova. É uma oportunidade já de colocar o bidimensional do lado. Não façam sozinhos. Entrem em contato com a GS1, a gente vai deixar o link, porque os primeiros é importante que a gente ensine para poder que vocês aprendam como o código tem que ser parametrizado para ser lido no ponto de venda. Alessandra, eu queria, aproveitando o que você está dizendo, existe uma parceria da GS1 com a Abigraf, que é a nossa parceira, né? Eu queria que você falasse disso, porque como o Printcast e TV Abigraf, hoje a gente é assistido e ouvido por milhares de associados da Abigraf. Então, vamos aproveitar e você explicar como que funciona isso. Sim. A GS1, como eu disse, é uma entidade mundial sem fins lucrativos. Nós não somos uma entidade setorial, né? A gente é uma entidade técnica. A gente ensina mais de 40 setores da economia como usar os padrões da GS1. Como a gente não é uma entidade setorial, a gente conta com a parceria das entidades setoriais, né? Porque pensa que eu, sozinha, não tenho o poder de disseminar todos os padrões da GS1 num país continental como é o Brasil, certo? Sim. A gente tem muitas empresas, muitos segmentos. Então, o que a GS1 faz? A gente trabalha com muitas entidades que a gente pode chamar de parceira, né? Que são as entidades que nos ajudam a descer todo o conteúdo técnico da GS1 para os seus setores. E a aproximação da GS1 Brasil e da Abigraf vem dessa iniciativa também, né? Da gente, enquanto entidade parceira, o que a gente pode colaborar, né, de iniciativas em comum para que a gente possa apoiar as gráficas, né? A GS1 pode ajudar as gráficas em suas dúvidas, assim como a Abigraf também pode estar dentro da GS1 também, nos ajudando nas pautas mútuas. Ai, meu Deus, engasguei. Nas pautas mútuas. Então, esse é um trabalho que a GS1 tem de parceria para que a gente possa disseminar o conteúdo técnico para dentro do setor de vocês. E eu, como formada, como aluna de artes gráficas, eu estou na GS1 há 9 anos e sempre trabalhando no setor de projetos com varejo de marketplace, mas sempre com o pé na indústria gráfica. Então, eu posso dizer que já vinha, né? Esse trabalho com a Abigraf já me antecede na GS1, com certeza, mas mais do que nunca, eu sou a pessoa que está sempre dentro do cenário de artes gráficas ou com as entidades, né, que a gente tem, seja de embalagem, de flexografia, com a própria Abigraf, para a gente aproximar essa pauta, principalmente nesse momento onde a gente vem ensinando o mercado a como padronizar a informação dentro desse código bidimensional. Bacana, e tem uma discussão em torno da hoje de bula de medicação, né? Porque tem um QR Code, você já baixa ali, estão tramitando para não ter, mas é como ela falou, né? Um país de território continental, muitas pessoas não têm acesso a uma boa internet, não tem sequer um aparelho
Então, o impresso ele é extremamente necessário mesmo com essas tecnologias, porque caminham juntas, né? É uma agregando, é uma sim, conversando com a outra, sim. são complementares ali. E tudo que vem para somar sempre o gráfico tem que entender e pode buscar, que vai sempre ter informações. É. O papel da GS1 é sempre normatizar. Então, pensa que a gente é uma ABNT para os negócios, né? Então, existe uma padronização necessária. Se for colocar um código na embalagem para identificar alguma coisa, entre em contato com a GS1, porque a gente vai melhor orientar. Se for um medicamento, qual é o código que é o código adequado? Se for um alimento fresco, quais são os outros códigos, quais são as outras informações que são importantes estarem dentro de um alimento fresco, né? Lote, validade, eu quero saber que dia vai vencer, né? E no caso das novas tecnologias que vão acontecer, o mesmo papel da GS1. Então, pensa que a gente também tem o RFD, né, padronizado pela GS1 também. Então, na hora que você vai fazer um projeto com RFD, pode procurar a GS1 também, que a gente vai te ensinar como a identificação desse produto, como a identificação eletrônica, né, gravada lá nas tags, ela tem que estar para ser melhor aproveitado para qualquer elo da cadeia de consumo. Então, a gente desestimula, não vou nem falar essa palavra, a gente estimula que ao fazer um projeto, faça um projeto normatizado, porque quando você usa a padronização global, você possibilita que mais conexões possam aproveitar aquilo que você está desenvolvendo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em reuso, de embalagem, em reciclagem, sustentabilidade, economia circular, isso está diretamente ligado a como você está identificando todas as partes e peças de um produto desde a origem. Então, o papel da normatização em 2025 e daqui para frente é mais do que importante, porque esse código impresso, essa numeração, ela vira uma numeração online. Ela vira uma gravação nos sistemas, por exemplo, os buscadores do Google, que de maneira orgânica vão conseguir achar a sua cerveja. Isso vai dar um corte. E se você usar um código proprietário, o que acontece é que você acaba não sendo enxergado pelos buscadores, pelos robôs. Então, é bastante sensível o tema de identificação de produto, codificação e que padrão usar e como formatar. Bacana. Então, eu sou bastante insistente quando eu estou dentro da indústria gráfica, que a gente tem bastante coisa em comum e o acesso à informação, né? O acesso para as pessoas que estão ouvindo, para se interessarem, entender como elas podem se beneficiar do que é feito no Brasil e no mundo. Tu estava preocupado aqui, né, a ter pauta para quantidade de tempo, mas o tempo passou, está no limite aqui do nosso tempo, o assunto rendeu, mas quem quiser conhecer mais na GS1, aqui no episódio, na descrição, que tem os links para poder entrar ali, fazer contato, conhecer um pouco mais, enfim, né, ela citou e a gente vai colocar embaixo aqui os links para vocês. E aqui nós temos um ritual, tá? Ai, meu Deus, pronto, ninguém come. A gente tem um carimbo, Alessandra. Agora você está carimbada na comunidade do Printcast. Está recebendo um carimbo aí do seu lado. Você é a nova queridinha. Todo mundo que passa aqui pelo Printcast TV Abigraf se torna um queridinho e uma queridinha. Você é a nossa nova queridinha. Com certeza. Seja bem-vinda na comunidade dos nossos queridinhos. Obrigado pelo seu tempo, pelas explicações. A gente vai deixar na descrição o máximo de informações possíveis para o pessoal procurar a GS1, o contato diversos. A gente quer que você, gráfico, comece os seus projetos padronizados. Pessoal da pós, Jussara, Mozart, Anderson, aquela embalagem revolucionária que a gente está criando tem que começar padronizada, beleza? Vai ter verizada? Não. Vai revolucionar. Vai ter. Na verdade, eu não posso falar, não posso dar spoiler. Então tá bom, sem spoiler. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, tá? Obrigada a vocês, foi um Obrigado, valeu. GS1, agradeço o convite. Muito bom, obrigadão. Obrigado, galera. Não esqueçam de compartilhar, comentar, curtir e nos vemos na próxima quinta. Valeu! Tchau!